Amém. Graça e paz, irmãs. Boa noite. Obrigada, Nana. Obrigada, irmãs, pelas orações. Que maravilha estarmos aqui, né, para podermos finalizar esse livro, né, que tanto nos abençoou com tantas mensagens tão fortes, tão maravilhosas, e como fomos ajudadas, né, nesse tempo. E que o Senhor possa, nessa noite, continuar, né, falando, nos ajudando, nos ensinando através da tua palavra. O tema de hoje é o chamado de Deus à maternidade. Louvado seja o Senhor. Eu fiquei, assim, muito emocionada, né, ao tocar, né, nessa palavra, desfrutar da preciosidade que é a maternidade, a maneira, né, como o Senhor nos criou. Nós costumamos dizer, né, que a mulher foi feita de uma maneira especial, e muito especial mesmo, com um propósito muito bem definido, não é verdade? Então, eu gostaria de, não poderia ser diferente, né, eu gostaria de abrir Gênesis 1, 27, eu já vou lendo, tá, irmãs, enquanto vocês abrem, para a gente ganhar no tempo. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E o 28, então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que arrastam sobre a terra. A gente vê aqui como o Senhor criou homem e mulher. Nós já vimos, né, que homem e mulher, eles são diferentes. O feminismo, né, ele tenta empurrar para nós um conceito de que homem e mulher são iguais e têm as mesmas necessidades. Mas nós vemos que Deus não criou homem e mulher iguais. Eles são diferentes, sim. E essas diferenças não são para nos diminuir, muito pelo contrário. Essas diferenças, elas são para complementar um ao outro e para juntos, né, cumprirmos o propósito do Senhor. E o Senhor tem um propósito, tanto para o homem quanto para a mulher. E aqui ele diz que ele abençoou e disse, frutificai e multiplicai-vos. Olha que coisa maravilhosa. Nós precisamos, né, como mulheres, ter bem definido isso no nosso entendimento, né, que homem e mulher foram criados para a glória de Deus, para glorificar a Deus. E nós, como mulheres, precisamos estar bem convictas da nossa identidade em Deus. Nós somos filhas de Deus, criadas por Deus para a glória de Deus. Tudo o que fizermos é para glorificar o Senhor. E também para desfrutarmos do Senhor, desfrutarmos dessa vida maravilhosa. E como nós podemos fazer isso? Glorificar a Deus e como podemos desfrutar do Senhor? Somente a palavra de Deus tem essa autoridade, né? A palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, o Senhor deixou ali tudo que nós necessitamos e para podermos aprender e saber como glorificar a Deus, como ter um viver santificado, um viver que glorifica a Deus, e como desfrutar do Senhor, como adorá-lo em espírito e em verdade. Louvado seja o Senhor. Nós vivemos num tempo, né, que a verdade de Deus ela é muito, muito deturpada. O inimigo ataca ferozmente isso. E nós sabemos que isso vem de décadas e décadas, esse ensinamento,
né, contra a palavra de Deus, esse ensinamento do feminismo, e isso entrou até na igreja, né, no meio cristão. Muitas mulheres, a gente às vezes costuma ouvir, né, frases, é muito bom ser homem, né, porque homem não passa por isso, homem não passa por aquilo, homem não sofre durante o mês como a gente sofre, o homem não gera uma criança, não engravida, irmãs, mas isso é algo muito ruim, esse pensamento. É uma coisa muito ruim, porque nós fomos feitas por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou com tanto amor, uma perfeição, irmãs. Deus fez a mulher, quando Adão olhou Eva, ele falou, essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Né? Que coisa linda, irmãs. O Senhor criou uma auxiliadora para o homem. E quando eu estava lendo o livro ali falando sobre o Senhor como nosso auxílio, né? É a mesma palavrinha Ezer, é a mesma para auxiliadora, né? Ezer, que quer dizer auxílio. Nossa, aquela que auxilia, aquela que traz um descanso, aquela que traz um conforto. Então, como nós somos preciosas aos olhos de Deus. Quando Deus criou homem e mulher, ele disse, muito bom. O Senhor ficou feliz com aquilo que ele criou. Todas as outras coisas ele fez e ele falou que era bom. Mas quando ele fez o homem imagem e semelhança dele mesmo, ele falou muito bom. E o Senhor nos criou de maneira maravilhosa. Olha, nós temos um útero. O útero é como se fosse um coração, um lugar de aconchego, né? Quando a gente passa da fase, né, de criança para mulher, que a gente fala mocinha, né, e vem a menarca, que é a primeira menstruação da menina, aquilo, a gente sabe que aquele sangue é um sangue puro, é um sangue que fica ali na parede, né, do endométrio, para receber um óvulo fecundado. É como se fosse, assim, uma caminha bem aconchegante, para ele chegar ali e ali o Senhor poder gerar aquela vida. Irmãs, isso é algo maravilhoso, isso é algo sobrenatural, porque Deus determinou assim, que homem e mulher se unir e iam multiplicar. Isso é algo lindo, irmãs. Então, o nosso útero é algo muito precioso. E hoje a gente dói no nosso coração quando a gente vê tantas coisas horríveis acontecendo, né? Pessoas que falam que filho vai atrapalhar, que não quer ter filho, ou então que esse mundo está horrível, eu não quero ter um filho, e muitos até cometendo aborto. Existem leis, né, que legalizam isso, irmãs, tirando uma vida, matando um ser. Mas louvado seja o Senhor, que o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou e o Senhor nos preservou com essa função, né, de gerar vida. Isso é algo lindo, isso é algo maravilhoso, né? O homem lá na queda, né? A queda veio por meio da mulher, né? O pecado entrou por meio de Eva e eles resolveram viver, ter um autogoverno na sua vida, né? Viver independente de Deus. Mas o Senhor não desistiu do seu propósito. E em Cristo ele nos regenerou, em Cristo ele nos salvou. E hoje nós podemos, sim, dar continuidade a esse propósito. E podemos aprender na palavra de Deus a beleza, né, de ser mulher, a beleza de ser feminina, e passar isso para as nossas filhas, ensinando desde pequenininha. A irmã que entrou aqui primeiro mostrou o bebezinho, a menininha, e falou que ela já ia participar. Olha que coisa linda, irmãs. Essa bênção de você desde pequenininho estar inculcando, se você está a caminho, se você sai, se você está na sua casa, sentado à mesa, onde você estiver, você está ensinando as suas filhas a beleza de ser mulher, a beleza de ser feminina e o propósito
propósito grandioso que Deus colocou sobre as mulheres. Eu gostaria de abrir lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo 1, versículo 15, né? Mas eu gostaria de ler do 9 até o 15. Ele diz assim: quero do mesmo modo, perdão, vou começar do 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Louvado seja o Senhor. E no 9, quero do mesmo modo que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou com ouro ou pérolas, ou vestidos custosos. Eu quis ler do versículo 8, né, que está falando do varão, Paulo aqui, né, falando para os varões orarem em todo lugar, levantando mãos santas. E logo em seguida ele fala que quero do mesmo modo. A gente vê aqui, homem e mulher. O Senhor tem um propósito para ambos, né? E nós precisamos pedir ao Senhor que ilumine os olhos do nosso coração. Que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou ouro, ou pérolas, ou vestidos custosos. Isso aqui a gente vê que é um exagero, né? O Senhor quer em tudo nos trazer o equilíbrio, né? Até mesmo nas nossas vestes. O mundo faz o contrário, né? É tudo exagerado, é tudo exposto, né? A nudez é exposta, mas aqui o Senhor nos chama a ser modéstia nas nossas vestes, a ter sobriedade e nada de exageros. Louvado seja o Senhor. Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, pois não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Nós já aprendemos, né, irmãos, aqui, aprendemos com os irmãos e também em nossas comunhões, que esse ensino aqui, que a mulher não permito que a mulher ensine. Esse ensino aqui é de dar direção, é de estar à frente. Nós não damos direção em nada. O homem, ele é aquele que dá direção. O Senhor deu essa autoridade aos varões. Então, nós não ensinamos com autoridade de homem. É isso que ele está dizendo aqui. E nem temos domínio sobre o homem. Por que, né, a gente sempre está fazendo essa comparação, né, do que é pregado aí no mundo e o que o Senhor fala, né? Às vezes fica assim, poxa, parece até esse negócio está repetitivo, mas, irmãos, a gente vê que são séculos, né? Anos e anos e anos e anos, essa coisa sendo inculcada né, na cabeça, na mente das pessoas. É através de televisão, é através de filme, é através de novela. Outro dia mesmo eu estava assistindo um filme, duas moças caminhando, e era um filme de época, e elas falando, né, que decidiram não casar, não ter filhos, e que o homem não tinha nenhuma utilidade. Então, irmãs, isso vem, pingando na cabeça, vem pingando, desde quando a gente era criança, desde quando nossas mães eram pequenas e as nossas avós, e isso vem gotejando. E hoje a gente tem o fruto disso. Uma geração desafeiçoada, uma geração que inverteu a ordem de Deus, né? Isso é uma obra que ela vem sendo feita. Então, por isso a gente faz sempre essa comparação, lembrando as coisas, né, que o inimigo faz e trazendo a luz da palavra, porque também a palavra precisa ser inculcada, a palavra precisa, sabe, criar raízes no nosso coração. O mundo prega isso, o mundo quer menosprezar a figura do homem,
O mundo, o homem, ele não tem valor mais, né? Ele é tido como violento, como machista, né? E nós sabemos o valor que nós fomos criados, tanto homem como mulher, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E sabemos o propósito que Deus determinou para nós. Então, isso muda, isso faz toda a diferença, né? Aqueles que ainda não conhecem isso, quando recebem essa palavra, são libertos. E hoje nós vivemos uma vida de liberdade em Cristo. Nós somos felizes, irmãs, quando nós olhamos a família que temos, olhamos nossos filhos, os filhos dos irmãos, nós somos bem-aventurados, enquanto muitas famílias estão se perdendo. Muitos estão se perdendo, estão sofrendo, porque não tem o Senhor, porque não tem a verdade que liberta, porque o Evangelho liberta, e nós fomos libertados pelo poder do Evangelho. Que o Senhor possa ungir, revestir a cada uma de nós e levar essa palavra, e levar esse evangelho que liberta, e que possamos também, desde pequenininho, levar esse evangelho às nossas filhas, aos nossos filhos, para que eles cresçam e essa palavra seja inculcada no coração deles, e no devido tempo, Timóteo mesmo fala, né? Ele fala Paulo fala para Timóteo, né? Da fé que habitava na sua avó Lóide, na sua mãe Eunice, que tornou ele sábio para a salvação. Então, esse é o exemplo que nós temos na palavra de Deus, de estar, enquanto estamos vivendo, estamos pregando o evangelho dentro do nosso lar, estamos pregando o evangelho na igreja, e isso também na sociedade. Porque, irmãs, não é só uma questão de ser mãe biológica. Toda criança, toda menina, quando nasce, ela já nasce com o instinto da maternidade, porque Deus fez assim. E no tempo devido, ela vai crescer, vai ser criança, vai se desenvolver, se tornar uma mulher, casar, e se for da vontade do Senhor, ela vai ter filhos. Mas aquelas que ainda são solteiras e não têm, né, filhos biológicos, elas podem ter filhos espirituais, filhas espirituais. Né? Porque na igreja nós também temos essa função de estarmos cuidando umas das outras. A mulher traz esse sentido de família para a igreja. Nós não somos várias famílias isoladas que nos reunimos num lugar. O Senhor nos colocou num corpo e Ele nos colocou na família de Deus. Nós somos filhos dele, nós somos filhos de Deus. E a mulher tem esse poder de trazer esse ambiente familiar, esse aconchego, né? Esse bem-estar de família, de abraçar, de acolher, de ouvir, de alimentar. Olha quanta coisa, irmãos, o Senhor nos proporcionou. Vamos dar aqui prosseguimento. Versículo 13, ele fala, porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E o 15, salvar-se-á, todavia, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Essa versão aqui fala salvar-se-á, algumas falam que será preservada. Esse salvar-se-á aqui não é a salvação da regeneração, mas é a salvação por causa da queda. Naquele momento, né, o Senhor poderia destruir Eva e acabar com tudo, mas o Senhor, ele é fiel ao propósito dele. Ele não destruiu, porque ele disse que eles iam fecundos, iam multiplicar e encher a terra. E por causa da palavra do Senhor, ele preservou para gerar vida. Louvado seja o Senhor, né? Isso é algo lindo, irmãs, ser preservada por causa de gerar vida. E hoje nós sabemos, vida biológica e filhos também espirituais. Louvado seja o Senhor. E ele fala aqui, se
permanecer em sobriedade na fé, no amor e na santificação. E aí eu gostaria de estar lembrando, né, aqui como o livro trouxe a nossa lembrança sobre Ana, né? O livro falou muito sobre a experiência de Ana, né? Lá em 1 Samuel, né, no versículo 1 em diante, a gente vê ali a história de Ana, que Ana queria gerar filhos, mas ela era estéril. E Eucana era casado com Ana e tinha outra esposa, Penina. E Penina vivia ali perturbando Ana, humilhando Ana, porque Ana não tinha filhos. Mas Ana era uma mulher de fé, era uma mulher sujeita ao Senhor. E aqui a gente pode tirar muitas lições, né? Ela era uma mulher de oração. Diante de tudo que ela passava, de todo o sofrimento que ela passava, Ana se colocava aos pés do Senhor, em oração, muitas vezes jejuando, sem comer, mas ela ia diante do Senhor. Nós sabemos que naquela época era uma humilhação, né, para a mulher, né, não ter filhos, não dar descendência, né, ao marido. E hoje muitas mulheres também são desejosas de ter filhos, mas ainda, né, o Senhor não abriu a madre. Né, e a palavra aqui é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de você saber, né, ter consciência de que somente o Senhor pode fazer isso por você. É uma questão de orar, né, ir aos pés do Senhor e perseverar em oração. E Ana orou tanto, ficou tanto na presença do Senhor, que ela tocou na vontade do Senhor. Ela tocou na necessidade de Deus. Porque nós sabemos pela história ali do povo de Israel que eram tempos difíceis, né? E essa gravidez de Ana foi um marco para Israel. O nascimento de Samuel foi um marco, foi um divisor de águas, porque ela gerou um profeta, um sacerdote e um juiz. Olha que coisa maravilhosa. Quando ela tocou na necessidade do Senhor, e ela falou ao Senhor, pedindo um filho que ela o daria de volta. Eu vou abrir lá em 1 Samuel, está marcadinho aqui. E ela orava, e ela falou ao Senhor em 1 Samuel 10, 1:10, ela fala, ela, pois, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos. Ela chamou o Deus da batalha, porque era uma batalha que ela travava, né? Uma batalha espiritual e uma batalha que não era contra carne e sangue, irmãos, porque apesar de Penina ficar ali todos os dias, né? Falando, humilhando, ela foi aos pés do Senhor. Se deveras atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Era uma mulher que conhecia a palavra de Deus. Esse aqui é o princípio do nazireu, né? Não passar a navalha sobre a cabeça. E ela tocou na necessidade do Senhor, e o Senhor ouviu essa oração. E ela era uma mulher quebrantada, né? Nós sabemos que essa situação traz o sofrimento, e o sofrimento traz o quebrantamento, e nós nos voltamos mais e mais ao Senhor. Enquanto ela orava, a gente sabe que Eli viu ela orando, ela orava, mas ela não saía som da sua boca, ele só via ela mexendo os lábios, e ele julgou que ela estivesse embriagada, e falou com ela, né, de maneira até áspera, mas ela foi sujeita, ela não respondeu com rispidez, mais uma vez, como ela não fazia com Penina, ela também não fez com o profeta, ela não respondeu com rispidez, ela simplesmente disse que estava derramando a sua alma, porque ela estava com seu espírito angustiado, devido a tudo que ela passava. E as palavras dela abrandaram o profeta falou para ela, né?
Ele mesmo respondeu, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela fala assim no 15: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. E Eli respondeu: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Louvado seja o Senhor. Ela era uma mulher quebrantada, ela era uma mulher que reconhecia uma autoridade, se sujeitava, ela não era uma mulher que, né, ela poderia que responder de outra maneira, mas ela se colocou no seu lugar, permaneceu no seu lugar de sujeição, e ela foi abençoada, e o profeta falou para ela: o Senhor, o Deus de Israel, te conceda a tua petição. E nós sabemos que o Senhor abriu a madre, ela teve o filho Samuel, e ela, no devido tempo que ele desmamou, ela entregou ele, né, de volta. Ela, no versículo 26, ela fala: Ah, meu Senhor, tão certamente como vive a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a petição que eu lhe fiz. Por isso eu também o entregarei ao Senhor, por todos os dias que viver. Ao Senhor está entregue. E adoraram ali ao Senhor. A gente vê nesses versículos, né, que ela realmente era uma mulher de oração. Ela o tempo todo orando ao Senhor pelo menino, fazendo as suas petições, e o Senhor fala na sua palavra que aquele que busca, encontra, né? Aquele que bate, a porta se abre. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãs, a gente precisa perseverar. Às vezes as coisas não acontecem no momento que a gente está pedindo, mas nós precisamos perseverar e confiar que o Deus dos exércitos está batalhando a nosso favor. Louvado seja o Senhor. Ela era uma mulher que derramava a sua alma diante do Senhor. E ela fez um voto ao Senhor e cumpriu esse voto. E ela foi uma mãe amorosa, né? Ela foi uma mãe cuidadosa. Ela cuidou de Samuel e ensinou Samuel. Eu não sei até quantos anos durou nesse período de amamentação, mas eu acredito que deve ter sido uns 3 anos ou mais, não sei. Assim, eu imagino isso, né? E ela ali ensinando a obediência. E a gente sabe da história, os filhos de Eli eram filhos rebeldes. E Samuel, em meio àquela situação totalmente adversa, nunca foi contaminado por isso. Ele cresceu em obediência e graça ao Senhor. Isso nós tiramos lições, irmãs, lições de sermos mulheres de oração. Como exercer a nossa maternidade. Esse exemplo dela foi um exemplo muito bom, de ensinar a identidade dos nossos filhos, identidade em Deus, que é o Senhor. E ensinar que tudo que fazemos é para glorificar a Deus. E que os nossos filhos, nossas filhas, possam ver em nós que todas as decisões que tomamos em nossa vida é baseado na palavra de Deus. Primeiro comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É tudo, irmãs, é para a glória de Deus. É comendo, é bebendo, seja qualquer outra coisa. Então, que nossos filhos e filhas possam ver em nós servas quebrantadas aos pés do Senhor, servas que tomam as suas decisões bem definidas para glorificar a Deus. Essa roupa que eu vou vestir é para glorificar a Deus. A maneira que eu estou falando vai glorificar a Deus. As solteiras, né? Até mesmo com quem vão se casar. Esse casamento é para glorificar a Deus. Então, em tudo nós dependemos do Senhor para exercer essa maternidade,
porque não é uma questão, irmãs, não tem uma receita, né? Eu posso fazer um bolo de laranja muito gostoso e, de fato, eu tenho uma receita muito boa de bolo de laranja. E eu posso passar essa receita para as irmãs. Se as irmãs seguirem a receita direitinho, colocando os ingredientes corretos, de boa qualidade, batendo no tempo que deve bater a massa e colocando a temperatura certa e o tempo correto no forno, o bolo vai sair uma delícia. Mas aqui, irmãos, para a gente exercer essa maternidade, não tem uma receita de bolo, não tem uma receita. Nós precisamos depender totalmente do Senhor, porque foi Ele que nos criou para sermos mães, para exercermos essa maternidade. E nós precisamos muito, muito depender totalmente do Espírito Santo para nos conduzir em todas as coisas. E o melhor caminho é a oração, é a consagração, é a comunhão íntima com o nosso Senhor. E o Senhor vai nos direcionar em todas as coisas. E o exemplo, ele fala muito forte, né? Por isso, até no livro é comentado, né? Enquanto você está tendo o seu viver normal, você está sentado à mesa é lugar de comunhão. E já viu que na mesa está todo mundo virado para o centro da mesa, todos os lados, todos sentam, todos se veem, né? E isso é muito lindo. É lugar de comunhão, é lugar de olhar olho no olho. E na nossa casa nós somos quem realmente somos. Se a gente fala alto, se a gente grita, ou se a gente já é mais comedido, se a gente está ali diante do Senhor, se eu abro a minha Bíblia, né, e todos os dias eu vou e faço meu devocional e eu oro. Não é uma questão de obrigação, mas é uma questão de vida, é algo orgânico, porque o amor do Senhor, ele nos constrange a buscá-lo a cada dia, porque o Senhor nos amou de tal maneira, irmãs, de tal maneira que ele nos preservou para gerar vida. Isso é algo tão grandioso, né? Quando a gente sabe pedir ao Espírito Santo, porque realmente abra o nosso entendimento, ilumine os olhos do nosso coração, para nós vermos quão grandioso é gerar vida. O Senhor pagou um alto preço para gerar a cada uma de nós. Naquela cruz, o Senhor morreu por cada uma de nós. Do seu lado, foi cortado do seu lado, e saiu sangue e água. O Senhor pagou um alto preço para gerar vida, para gerar a igreja, para essa vida jorrar para dentro de nós. Hoje, cada uma de nós tem o Espírito Santo, e o Senhor está nos despertando e nos chamando para exercer a nossa maternidade, cuidando das nossas filhas biológicas, dos nossos filhos, cuidando dos nossos filhos espirituais. Quantas jovens que estão na igreja e que seus pais não estão e precisam de mães espirituais. Outros até que estão, mas não conseguem, não têm um diálogo, não conseguem se abrir. Que o Senhor nos dê discernimento, espírito de discernimento, que o Senhor nos dê essa sensibilidade de olharmos para os filhos dos irmãos como olhamos para os nossos filhos. Irmãs, se alguma coisa acontece com nossos filhos, nós corremos e caímos, nos prostramos de joelho e oramos e suplicamos e fazemos as nossas súplicas e petições ao Senhor. Que esse coração, que esse amor seja também para com os filhos dos nossos irmãos. Porque, irmãs, nós somos uma família e nós estamos caminhando todos na mesma direção, né, para a manifestação do reino de Deus, para naquele dia encontrarmos com o nosso Senhor. Irmão, não pode ficar ninguém para trás. A gente precisa um esperar o outro, a gente precisa um encorajar o outro. Então, nós podemos observar essas coisas. Nós podemos observar cada característica dessa aqui de Ana na nossa vida. A nossa sujeição, como nós vimos, né, na última mensagem, a submissão que liberta. Não é algo que eu faço porque é uma lei, eu tenho que me submeter, eu não posso falar, né? Quem está ao nosso redor vai perceber que aquilo não é genuíno.
mas precisa vir do coração. Então, a todo tempo, nós precisamos estar quedadas, né, ao Senhor, aos pés do Senhor, o tempo todo buscando o Senhor para nos direcionar em como, né, nós vamos exercer essa nossa maternidade. Ensinar também sobre a grandeza do amor de Deus, né? Como nós falamos aqui, o Senhor verteu a vida por nós. E nós também precisamos pagar esse preço, sabe, irmã? A gente sabe quando a gente fica grávida, a gente não come mais qualquer coisa, né? A gente cuida disso, a gente cuida do nosso descanso, do sono, da alimentação, não vamos em qualquer lugar, né? Tomamos cuidado até com o calçado que vamos, né, calçar para não escorregar, não cair. Chega um determinado ponto da gravidez, você já não usa mais um salto, é baixinho. Então, a gente toma tanto cuidado, porque a gente está carregando aqui uma vida. E nós precisamos estar carregando no nosso coração todos os nossos filhos, tanto biológicos como espirituais, e tendo esse cuidado, nos restringindo de muitas coisas, nos privando de muitas coisas, para servirmos de exemplo. Por isso nós precisamos muito, né, estar aos pés do Senhor. E é muito importante nós passarmos, né, para as nossas filhas, né, essa questão de compreender, né, a função da mulher, a função de ajudadora, a função de auxiliadora. E também ensinarmos as nossas filhas a como cuidar, né, do lar. Não apenas, irmãs, eu não falo apenas da tarefa doméstica, né? É muito importante. Hoje nós nos deparamos com muitos casais com problemas recém-casados, porque a mulher não sabe fazer uma comida, não gosta de lavar uma louça, e por aí vai. Porque muitas de nós estão criando as nossas filhas não para serem boas donas de casa, mas para terem uma profissão, para serem independentes, não depender de homem. Eu não estou aqui falando que não tem que estudar, irmãs, né? O Senhor nos deu isso, nós estamos aqui, nós devemos sim estudar, nós somos mulheres, o Senhor nos fez inteligentes, o Senhor nos deu sabedoria, e nós precisamos sim estudar, ter uma profissão, quando necessário, se for necessário, às vezes acontece do marido ficar desempregado e a mulher chega ali, ela opera também nisso, mas o que eu quero dizer é que aquilo que é devido de ser ensinado, nós não podemos ir segundo o curso do mundo. Precisamos sim ensinar as nossas filhas a cuidar bem do lar. E principalmente, né, o lar ser um lugar de aconchego, o lar ser um lugar de descanso, sabe aquela harmonia de quando as pessoas chegam, o marido chega, os filhos chegam, encontram um lugar de aconchego, pode tomar o seu banho, pode se alimentar e pode ser recebido, sabe aquela bacia para lavar os pés, né? Isso é espiritual. Você lavar os pés, a pessoa vem lá de fora do trabalho, né? E vem cheio de poeira, e vem com sobrecarga, e vem com pressão, mas quando chega em casa, sabe que vai ter um acolhimento, sabe que vai ter um lugar de descanso, e você que desfrutou do Senhor vai poder fluir como rio de água viva para os seus filhos que vêm da escola, para os seus filhos que vêm da faculdade, para os seus filhos, para o seu esposo que vem do trabalho. Eu me lembro que, às vezes, o Lucas chegava, meu filho mais velho, chegava assim, da faculdade, ou então do trabalho, e eu perguntei, e aí, tudo bem? Aí já me falava assim de um jeito, tudo. Aí eu percebia que ele não estava bem, eu falava assim, filho, vai lá tomar um banhozinho, vai que eu vou preparar um lanche aqui para você. Ele entrava, ia tomar o banho, irmãs, eu ia lá na porta do banheiro, botava a minha mão na porta e começava a orar em silêncio, sem ele ouvir, eu orava por ele, repreendendo tudo aquilo que ele passou durante o dia, porque às vezes chega carregado, chega naquela pressão, ia para a cozinha preparar o jantar ou o lanche, quando ele saía outra pessoa do banheiro.
ele já não estava mais com aquele semblante. Então, isso são coisas que o Senhor dá sabedoria, né? Na hora o Senhor dá sabedoria para nós. Como eu falei, não é uma receita de bolo, mas o Senhor vai te conduzir, né, a guiar, né, a praticar essa maternidade bíblica. Isso é muito importante, porque nós vamos, os nossos filhos vão crescendo com o temor do Senhor, e muitos jovens também nos procuram, irmãos. E nós não podemos falar coisas de nós mesmos, mas que o Senhor esteja, né, nos dando sabedoria, né, para que possamos expressar esse amor do Senhor, esse cuidado do Senhor, a direção do Senhor. Nós precisamos ensinar, né, as nossas filhas a serem femininas, a se vestirem com modéstia, né, a serem obedientes aos pais, sujeitas aos pais. Elas não vão ter dificuldades, né, irmãos, grandes dificuldades, né, de serem sujeitas aos seus maridos. A gente sabe que isso é uma luta diária, né? A gente fala assim, não vai ter grande dificuldade, mas a gente sabe que em toda a nossa vida nós vamos precisar estar aos pés do Senhor para exercer essa sujeição, porque como a gente escorrega, né? Como a gente cai, porque nós somos muito rápidos em responder e queremos muitas vezes nos justificar, muitas vezes nos vitimizamos, né? Nós mulheres fazemos isso, mas se nossas filhas veem em nós um coração quebrantado, um coração que se arrepende, né? E que se sujeita, nós vamos estar ensinando com o nosso exemplo. Porque, como eu disse, o exemplo, ele fala muito mais alto, né? Do que você sentar, pegar um papelzinho e escrever ali várias regras do que pode e não pode. O Senhor deu a lei, né? O Senhor deu ali as tábuas da lei e aquilo só serviu para expor que o homem é incapaz de cumprir aquilo sem o Senhor. O Senhor Jesus, quando voltou, ele elevou a lei, né? Ele não anulou, ele elevou. Quando ele falou, a lei falava não matarás, ele disse, se você, né, chamar de tolo o seu irmão, se você odiar o seu irmão, já matou o seu irmão. Então ficou, se já era impossível, já era difícil, ficou uma coisa inalcançável. Mas o Senhor diz que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. O Senhor é o nosso substituto. Quando nós nos voltamos para ele, nós conseguimos, né, exercer essa maternidade, conseguimos exercer essa sujeição. Que o Senhor possa estar nos conduzindo, irmãos, porque a submissão é uma questão de amor, né? Não é uma questão de obrigação. Que o Senhor possa estar nos conduzindo em todas as coisas. Nós precisamos, irmãos, do Espírito Santo, para que ele possa estar nos guiando com toda a graça e toda a sabedoria para nós exercermos a maternidade. Orar e ensinar os nossos filhos a também a depender do Espírito Santo. Porque nós não vamos estar com eles o tempo todo, né? Mas o Senhor estará com eles o tempo todo. Às vezes a gente pensa assim, ainda é muito novinha, é muito novinho, não sabe. Irmãs, o mundo não perdoa. As escolas ensinam desde pequenininho e agora cada vez pior, né? São tantas ideologias, são tantos conceitos horríveis e eles estão lá inculcando desde pequenininho. Nós precisamos, desde que nossos filhos são pequenos, estar inculcando os ensinamentos do Senhor, a palavra do Senhor, né? Buscando essa santificação. Ela falou aqui sobre sobriedade de fé, sobre perseverança, sobre santificação, que possamos viver e andar no Espírito, onde vamos produzir fruto do Espírito. Que o Senhor possa estar nos conduzindo. Não é uma tarefa simples. E eu fico pensando, né, poxa, como o inimigo fez confusão, né? As mulheres aí no mundo são confusas. Elas veem que há realmente uma diferença entre homem e mulher, mas essa coisa veio de tal maneira e tá tão, né, penetrou tanto, né, na mente das pessoas, as mulheres estão infelizes, né? As mulheres estão se colocando em lugares que não eram para se colocar, se comportando
como homens, não estou aqui citando a questão de um falar inapropriado, é até vergonhoso, né? A gente não pode nem repetir, mas as mulheres falam palavrões, as mulheres estão sentadas em bares, bebendo, sabe, como homens, uma coisa horrível, se comportam, falam de qualquer maneira, e olha que confusão, é homem que agride mulher, e aí, e quantos homicídios acontecem, né? E o homem vai sendo marginalizado, a mulher vai sendo vitimizada, mas todos saíram não estão na posição, estão alheios à vontade de Deus, não conhecem a verdade de Deus. Mas quando essa verdade é aberta para nós, olha que grande responsabilidade, irmãs, de levar o evangelho que liberta as pessoas dessa prisão, porque nós somos mulheres bem-aventuradas, nós temos dificuldades, sim, temos limitações, sim, temos fraquezas, sim, nós erramos, mas que o Senhor nos dê coração quebrantado, coração de se voltar para Ele, e quando nós nos voltamos para Ele, o Senhor nos socorre, o Senhor nos substitui, e temos uma nova chance diante do Senhor para exercermos, né, essa maternidade. Irmãs, isso não é de qualquer maneira, nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração e nós precisamos todos os dias tomar a armadura de Deus. Ler lá em Efésios 6, tomar toda a armadura de Deus para resistirmos o dia mau, para resistirmos a cada dia e permanecermos inabaláveis, porque esse poder, irmãos, é do Senhor, é o poder do Senhor, nós somos vasos de barro, precisamos reconhecer que somos vasos de barro e que a excelência do poder é do Senhor, precisamos tomar essa armadura todos os dias, em oração, em vigilância, para que possamos realmente exercer isso no nosso lar, ensinar as nossas filhas a temer o Senhor, a buscar o Senhor, a ser obediente ao Senhor, a estarmos congregando. Como é importante, irmãs, nós estarmos congregando e levando os nossos filhos. É tanta coisa que existe nesse mundo, irmãos. A cultura é uma coisa que atrapalha muito, sabia? São muitas datas comemorativas, são muitas festas, são muitas coisas, e a maioria delas é no horário de reunião, já viu? É final de semana, é no horário de reunião. Irmãs, a gente precisa valorizar o Senhor. E o tempo está acabando, minhas irmãs. O tempo está findando. Por um lado, isso traz uma responsabilidade maior, né? E, por outro lado, isso deve alegrar o nosso coração. Nosso Senhor está voltando. Aquele que um dia cremos, não vimos, mas cremos, porque a graça nos alcançou, nós vamos nos encontrar com Ele. Todo esse sofrimento vai passar, tudo vai passar, e nós vamos ficar pela eternidade com o Senhor. Mas como que nós estamos indo para esse encontro? Como? Porque existe um propósito, sabe? A vida não se resume em eu sou criança, vou brincar, vou para a escola, estudo, sou jovem para a faculdade, me caso, tenho filhos, aí tenho netos, e envelheço, e eu morro, e acabou. Né? Não é sobre nós, né? Não está voltado só para satisfazer as nossas vontades. O Senhor nos criou com um propósito lindo, um propósito maravilhoso. Né? E o Senhor colocou em nós isso, a maternidade, esse instinto materno está em nós, e isso o Senhor quer usar em ressurreição. Todas nós que fomos regenerados, o Senhor quer usar essa ressurreição, né, na nossa família, e isso vai refletindo na igreja, e isso vai se expandir para a sociedade. Nós precisamos fazer diferença. Nós sabemos que existem algumas religiões aí que são meio radicais, né? E as mulheres geram filhos para aquele determinado propósito, né? Mas nós precisamos gerar filhos para o Senhor, né? Para o Senhor.
não devemos ficar, sabe, eu vejo jovens falando assim, eu quero primeiro, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que fazer pós-graduação, mestrado e não sei mais o quê, e aí depois eu tenho que trabalhar, e aí ter condição, preparar tudo. Irmãs, isso é uma pessoa que está realmente tentando controlar a sua vida, mas a nossa vida pertence ao Senhor. Vamos realmente nos entregar, nos colocar no altar e deixar o Senhor direcionar a nossa vida. O Senhor é aquele que tem pensamentos maravilhosos sobre nós. Ele quer o nosso bem, Ele não quer o nosso mal. O Senhor não quer nos destruir, Ele nos preservou para gerar vida. E Ele não muda, Ele é o mesmo. Ele tem esse mesmo sentimento. Todos os dias, quando nós acordamos, nós temos que fazer uma escolha. Assim como lá no jardim, Eva fez uma escolha. Ela escolheu comer daquele fruto. Todos os dias nós temos que fazer uma escolha quando acordamos. Nós precisamos comer da árvore da vida todos os dias. Acordar e escolher o nosso Senhor. E o Senhor vai conduzir a nossa vida. Vai conduzir o casamento, vai conduzir, né, o seu trabalho, o seu cuidado no lar, o seu cuidado com os filhos. Não devemos nos preocupar com essa questão, eu vou botar um filho nesse mundo. Nossos filhos são do Senhor, eles vieram de Deus, e o Senhor nos concede a graça, e nos deixa com essa responsabilidade de cuidá-los, de pegar ele no braço, como essa irmã está com esse bebê lindo no colo, de pegar no braço, transmitir amor, vida, cuidar, para depois entregar ele de volta ao Senhor, um varão perfeito. Não é assim que a palavra do Senhor diz? Então, que possamos, sabe, irmãs, nos encorajar todos os dias, encorajar, uma mulher encorajando a outra, uma mulher lembrando a outra da responsabilidade que o Senhor nos deu, porque o Senhor nos criou assim. Quando Ele nos criou, Ele já nos fez para gerar vida. Isso é algo lindo e maravilhoso. E apesar da queda, o Senhor não desistiu de nós. O Senhor preparou uma salvação para nós. E hoje nós podemos dar continuidade naquilo que o Senhor determinou para cada uma de nós, que é gerar vida. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de ler aqui uma parte aqui do livro, que fala que nós, mulheres, né, nós precisamos criar filhas femininas e precisamos ser mulheres de verdade. Ele fala assim, o comportamento de uma mulher de verdade é direcionado pela realidade da vida interior. É resultado de sua comunhão diária com Deus. A mulher verdadeira vive na presença de Deus e não há espaço para nenhuma vida secular. Tudo em sua vida é sagrado. Possamos ser essa mulher verdadeira, mulher que busca viver de acordo com o guiar do Espírito Santo. Todos os dias, tudo que formos fazer, tudo que formos falar, né, se formos guiadas pelo Espírito Santo, e seja para glorificar o nome do Senhor. Que o Senhor possa abrir mais os nossos olhos quanto à maternidade. Essa foi a porção, sabe, que eu desfrutei do Senhor. Espero ter conseguido passar algo assim do Senhor para as irmãs, né, porque é algo muito profundo, é algo muito lindo, né, e nós podemos viver essas realidades espirituais que o Senhor deixou para cada uma de nós. A gente está aqui finalizando, né, esse livro, e o Senhor vai nos conduzir ainda, nós estamos em oração, e o Senhor vai nos conduzir, né, em tudo aquilo que formos fazer daqui para frente. E que Deus abençoe a cada uma de vocês na função de mães biológicas, de mães espirituais. Que o Senhor nos dê a graça dele diária para que possamos exercer isso com excelência. Eu fico por aqui. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Amém.